Agora é oficial, Cruzeiro e Ponte Preta, Sete Lagoas com a torcida do Cruzeiro. Boa noite, Samuel Venâncio. Boa noite, Léo Figueiredo. Exatamente isso, a informação da CBF saiu há pouco, era um passo para acontecer e oficializada então a partida Cruzeiro e Ponte Preta no outro sábado, dia 11 de setembro, 11 horas da manhã, na Arena do Jacaré. A questão do VAR está em tempo, vai acontecer a validação do VAR, normalmente a arbitragem de vídeo, algumas coisas precisam ser cumpridas, a sala, o espaço, a plotagem, mas isso tudo está dentro do esperado e um teste precisa ser feito, que pode ser até no dia mesmo do jogo, talvez aconteça na véspera, enfim, mas vai estar tudo ok com o árbitro de vídeo para este duelo contra a Ponte Preta. A reforma no gramado já acontece, postamos mais cedo no itatiaia.com.br, também nas redes sociais. A melhora já dá para ver, uma melhora considerável, mas para o jogo do dia 11 ainda faltam 8 dias e o trabalho está acontecendo para deixar a Arena do Jacaré com uma condição bacana para que a bola role para Cruzeiro e Ponte Preta. E uma outra situação importante, eu vou falar do protocolo daqui a pouco. O Cruzeiro, em conjunto com o Democrata, o Renato Paiva, que é o presidente do Democrata, eu conversei com ele hoje e ele me disse o seguinte, que foi feita uma reforma em um dos setores da Arena do Jacaré, essa reforma já foi concluída, então é bem provável que no início da semana o bombeiro dê um laudo aumentando a capacidade da Arena do Jacaré, que passaria de 13 mil para 18 mil torcedores, e com isso, naquele público limitado em 30%, ao invés de 3.300, 3.900, 30%, 3 vezes 3, 9, tá 3.900, isso aí, matemática é comigo mesmo, eu mato no peito. Então sairia de 3.900 para 5.400, 5.400 torcedores cruzeirenses na Arena do Jacaré. Vamos ver se isso se confirma no início da próxima semana, até para o Cruzeiro iniciar a venda de ingressos. Isso deve acontecer no início da semana que vem. E sobre o protocolo, vamos trazer ao longo da nossa programação o doutor Flávio Pimenta, que é o secretário de saúde de Sete Lagoas. Conversei com ele há pouco também e ele me explicou o seguinte: primeiro surgiu uma informação, até era informação oficial, porque Sete Lagoas estava no programa do governo Minas Consciente. Só que Sete Lagoas entendeu que, e tem uma decisão da justiça para isso, que a Secretaria de Saúde de Sete Lagoas já vinha trabalhando em cima disso há algum tempo para ela definir qual o protocolo nos eventos, não só no futebol. Isso já veio antes até do Cruzeiro optar por mandar os jogos na Arena do Jacaré. Então, a prefeitura teve esta decisão favorável e a Secretaria de Saúde de Sete Lagoas é que definiu o protocolo, seguindo algumas coisas do Minas Consciente, mas avançando em outras. Por exemplo, pessoas com as 2 doses estão liberadas. Comprou o ingresso, vai para o jogo. Pessoas com testes de Covid, resultados negativos, PCR ou antígeno, também liberadas. Crianças também serão liberadas para acompanhar este jogo. Então, eu peço a atenção do nosso ouvinte para logo mais acompanhar a programação, que vamos trazer o Flávio Pimenta falando sobre todo o protocolo. Mas o principal era isso, surgiu uma informação que só pessoas com as 2 doses poderiam. Não, pessoas com os testes negativos, PCR ou antígeno, também estarão podendo comparecer na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. É o protocolo quase que idêntico ao que o Cruzeiro efetuou no jogo no Mineirão. Léo Figueiredo. Samuel, vamos aqui trazer a situação de Belo Horizonte, até porque o Cruzeiro é muito impactado por isso. O Cruzeiro vai jogar em Sete Lagoas porque não pode jogar em Belo Horizonte devido a um veto da prefeitura, que foi uma determinação do prefeito Alexandre Calil após os jogos de Atlético e Cruzeiro no Mineirão, por causa de aglomerações que realmente aconteceram, né? Principalmente fora do estádio.
principalmente no jogo do Atlético, com um público maior. A situação de Belo Horizonte na pandemia, no dia do jogo do Galo contra o River, no dia 18 de agosto, tinha ocupação UTI Covid em 52,4%, isso era nível amarelo. Ocupação de enfermaria Covid era 40,1%, nível verde. Número médio de transmissão, o RT, era 1,01, nível amarelo. Naquela altura, tínhamos 72,5% dos adultos vacinados com a primeira dose e 35,6% dos adultos com as 2 doses ou vacina de dose única. Os dados de hoje, divulgados pela Prefeitura, a ocupação de UTI Covid está em 45,6%, foi para o nível verde, era 52,4%, abaixou. A ocupação de enfermaria Covid está em 32,9%, foi nível verde, caiu, era 40,1%, foi para 32,9%. Número médio de transmissão, o RT, um número muito importante, está em 0,94, nível verde, era 1,01, nível amarelo. Todos os números melhoraram, o que comprova que, sim, não pode acontecer aglomeração, sim, o torcedor tem de se portar melhor, se proteger, sim, precisamos de protocolos mais seguros, mas não podemos fechar o Mineirão, não podemos fechar o Independência, não podemos não permitir que a torcida vá ao estádio. Com bons protocolos, prefeito Alexandre Calil, é possível, porque nos assustamos, como você se assustou, mas não teve resultado nenhum de problemas para a cidade por causa dos jogos de Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar em Sete Lagoas, mas o ideal era que o Cruzeiro jogasse em Belo Horizonte, assim como o Atlético, assim como o América. Alexandre Simões. Pois é, Léo, um abraço, Samuel. Agora, existem, na minha visão, Léo, situações diferentes. Inclusive, acho que na semana passada ou retrasada, o João Vitor falou no bastidores que ele tinha a informação de que o Cruzeiro pretendia tentar jogar no interior, principalmente Sete Lagoas. Por quê? O Atlético, naquele jogo contra o River, ele teve um lucro de 1.300.000. O Cruzeiro teve prejuízo. O Cruzeiro pagou quase 135 mil reais para jogar no Mineirão. Uma partida de portão fechado para ele no Gigante da Pampulha custa por volta de 55 mil. Então ele pagou quase 3 vezes mais com torcida do que sem torcida, porque a operação do estádio é muito cara, porque você tem que abrir todos os setores, ela é quase 60% mais cara por causa de tem que aumentar a segurança, então quer dizer, no caso do Cruzeiro, né? Eu acredito que a Arena do Jacaré vai acabar sendo a saída, Léo. Por causa do lado financeiro. Por causa do lado financeiro, exatamente. Mas tem o lado de ter a sua torcida, né, Simões? Que pro Cruzeiro é determinante, é o que faz o Cruzeiro ser diferente na Série B. Sim, a presença da torcida, jogando no Mineirão. Se for liberado 4.000 pessoas na Arena do Jacaré, faz um barulhinho danado, porque lá é menor. Mas se você puder ter 10, 15 mil no Mineirão, são muito mais cruzeirenses que vão ter a oportunidade de ir ao campo. Exatamente, mas aí a questão envolve o preço do ingresso que você tem que cobrar para poder jogar no Mineirão, né? E tem essa experiência que o Cruzeiro viveu do jogo contra o Confiança. Acho que a gente pode chegar num número aqui. Se o Cruzeiro for jogar no Mineirão, ele precisa que a sua torcida vá, para valer a pena abrir todos os espaços do Mineirão. Exatamente, vá e pague caro. Então tem esse aspecto aí, porque a gente estava tratando de quartas de final de Copa Libertadores com Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem esse aspecto aí. O Mineirão, né, custa caro porque a operação do jogo é muito cara, porque você tem que abrir todos os setores e não vai ocupar aqueles setores, é só 30%. Então, sem contar que você precisa ter uma série de outras questões que fazem a despesa do jogo aumentar quase que 60% do valor real que ela já tem. Sem dúvida. Passado a limpo aí, Samuca. Mineirão, Arena do Jacaré. E você agora com mais informações do Cruzeiro, Samuel. É isso. E assinando aí o que vocês disseram, talvez no Mineirão com um preço mais atraente dá para equilibrar a situação. E o principal, claro, esse prejuízo aí, ele fica em segundo plano. Se os 3 pontos sempre aparecerem pro Cruzeiro nos 9 jogos que restam na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro treinou até sobre o duelo da Arena do Jacaré. O Cruzeiro tá fechando a questão dos preços, mas a princípio parece que vai ser um preço bacana. Tem a questão do deslocamento para ir para a Arena do Jacaré, tem a turma de lá também, da região, o pessoal vai muito.
a turma de Araçaí com certeza vai bater o ponto na Arena do Jacaré, seguindo todo o protocolo, que é sempre importante. O Cruzeiro treinou nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, pelo que eu apurei, apenas um trabalho de finalização. O Vanderlei ainda não montou o time que pode jogar contra a equipe do Goiás na terça-feira, na Serrinha, em Goiânia. Hoje, o Cáceres e o Nonoca já estão liberados. Hoje, as novidades: o Zé Eduardo e o Ariel Cabral, eles fizeram treino físico em campo. O Cabral teve um desgaste na coxa, o Zé Eduardo por causa daquele longo tempo afastado. Jean Vitor e Rodolfo. O Jean Vitor, lateral esquerdo, Rodolfo, zagueiro. Fizeram um trabalho de fisioterapia no campo. Acho que esses 4, o Norberto segue fazendo tratamento. Os 5, então, estão fora do jogo de terça-feira, tendo o Cáceres de volta, tendo o Lucas Ventura à disposição. Vamos ver o que fará o técnico Vanderlei Luxemburgo. Não acho que amanhã ainda ele começa a montar, talvez mais na parte final do treino, porque tem domingo ainda o último treinamento em BH, na Toca da Raposa 2. A última atividade mesmo vai ser na segunda-feira em Goiânia. O Cruzeiro viaja segunda pela manhã e à tarde treina no CT do Atlético Goianiense. É um belíssimo centro de treinamento lá em Goiânia. É quando o Cruzeiro vai fechar a preparação para este duelo importante. Quem sabe, se voltar com os 3 pontos de Goiânia, aí vai faltar ingresso para o jogo de sábado na Arena do Jacaré contra a Ponte Preta. Lembrando, 11 da manhã, e agora com tudo confirmado, protocolo definido, quem pode, quem não pode, e o Cruzeiro deve divulgar neste final de semana mesmo os preços dos ingressos, e repito, com um preço bacana, quem sabe, para ter a capacidade total preenchida, a capacidade permitida na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Seu Léo Figueiredo. Valeu, seu Samuel Venâncio. Deixa eu dar créditos aqui ao nosso produtor, o Lucas Von Dollinger, que levantou todos os números numa pauta do nosso Álvaro Damião, falou sobre isso lá na TV Alterosa. A gente espera sim que a prefeitura reveja esse posicionamento, que tenha parcimônia para definir o que é melhor para a população, o melhor para o futebol, o melhor para todos.